Obrigado. Isso. Boa noite. Tá muito fraco, gente. Uma boa noite para todos. Isso, muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Og, sou cantor, compositor, ator, enfim, sou multiartista daqui da cidade de Petrópolis. E é uma honra ter sido convidado pela tia Lili para estar aqui hoje como um guia dessa noite para vocês, viu? Então sejam todos bem-vindos e se sintam acolhidos aqui nessa noite, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Não foi por acaso que esse auditório foi escolhido para esse evento. O homenageado dessa noite esteve entre os que escreveram o primeiro estatuto desta escola de música, quando ela foi transformada em sociedade civil após a morte de seu fundador, o maestro Paulo Carneiro, no ano de 1923. Deoclésio Damasceno de Freitas esteve na Escola de Música Santa Cecília até sua morte, em 1942, exercendo inúmeras funções. Foi professor, diretor, regente da orquestra e fundou o coro da escola em 1937. Teve larga e dolorosa repercussão em toda a cidade a notícia do falecimento do dedicado e modesto artista que se chamou Deoclésio Damasceno de Freitas, que há muitos anos lecionava na Escola de Música Santa Cecília com perseverança, competência e zelo invulgares. Um dos grandes incentivadores da cultura musical de nossa cidade, Deoclésio chega a Petrópolis a convite do saudoso Capitão Castro para ingressar no corpo de estante do Clube Leopoldo Míguez. Faz parte de orquestras das casas de diversões locais, até que o atraiu a seu meio a escola fundada por Paulo Carneiro, passando a servir a mesma com absoluta dedicação. Dotado de espírito de iniciativa, iniciou o Jazz Rio Petrópolis, um de nossos principais conjuntos do gênero. Tentou constituir a Orquestra Sinfônica de Petrópolis, chegando a promover audições, a primeira das quais no Palácio de Cristal, sob o patrocínio da Prefeitura, marcou extraordinário sucesso. Os maiores compositores da música eram por Deoclésio Damasceno de Freitas, sentidos e vividos. Tal a interpretação que procurava dar às composições que distribuía nas estantes da orquestra ou da banda de música. Por fim, fizeram-no regente da banda de música do Clube 1º de Setembro, de Cascatinha, onde também conquistou geral e justa estima. Falecido na sua residência, a Rua Coronel Batista da Silva, número 31, para onde, poucas horas antes, viera transportado do Rio, foi sepultado ontem, à tarde, na necrópole municipal. Cidadão largamente relacionado e querido, teve a presença de milhares de pessoas, que formavam um cortejo dos mais numerosos, eloquente prova da saudade do extinto e de sincera solidariedade com a família enlutada ante o cruel golpe que sofreu. Quando da reabertura das aulas da Escola de Música Santa Cecília no próximo dia 3 de novembro, será prestada neste educandário tocante homenagem póstuma ao professor Deoclésio Damasceno de Freitas, inaugurando-se-lhe o retrato e uma placa com o nome do saudoso e querido maestro dado a uma das salas de estudo. Regina Marcílio Nogueira, neta de Deoclésio Damasceno de Freitas, que foi o primeiro maestro negro atuante nessa cidade. E o importante para mim é que ele seja conhecido e homenageado como grandemente merece. Minha mãe conta que ele nasceu liberto, porque os meus bisavós eram escravos de uma fazenda em Cebolas. Porém, o meu avô já nasceu liberto e ele acompanhava a minha avó nas idas, a minha bisavó, na ida à fazenda, nos dias em que o meu bisavô fazia os saraus.
E o meu avô acompanhava da cozinha, fazendo gestos como se fosse um maestro. Isso a minha mãe conta que a mãe dela contava. Olha que coisa mais linda. Eu acho que essa certidão aqui, das 3 que a gente conseguiu no cartório... Essa é a mais importante. consistente. Por quê? Porque primeiro, ela me diz que a mãe dele morreu em Petrópolis. Sim. O que me leva a acreditar que todo mundo já tinha ido para Petrópolis. Sim. E eu consigo a data Sim, da morte do pai dele, Sim. que me ajuda a localizar a certidão de óbito do João Damasceno de Freitas. Do pai, sim, com a data do falecimento, sim. Olha. Livro de óbito 12 do cartório de Estrela de Inconfidência Paraíba do Sul, 1898. 19 dias do mês de abril do ano de 1898, neste distrito de Santana de Tiradentes, já chamava Tiradentes, município de Paraíba do Sul, casado, lavrador, residente nesse distrito. As testemunhas declaram que, aos 18 do corrente mês e ano, às 3 horas da manhã, neste distrito, em casa de sua residência, faleceu em consequência de moléstia do coração, João Damasceno de Freitas, natural do estado da Bahia, lavrador, com 66 anos de idade, de filiação desconhecida. Você falou que sua mãe falava que ele era escravo. Para mim, isso aqui é uma espécie de prova de que ele era escravo. Por quê? Primeiro que o documento dele não tem o nome dos pais. Não. Filiação desconhecida, não tem. Não tem o nome dos pais. E segundo, essa coisa dele ter vindo da Bahia. Por quê? Depois da Lei Eusébio de Queiroz, que foi a que proibiu o tráfico de tráfico negreiro da África para o Brasil, era muito comum esse tráfico entre estados brasileiros. Então vieram muitos escravos da Bahia para cá. E ele foi um deles. Eu acredito que sim, por ele ser natural do estado da Bahia. Acho que o período que foi... E constar como lavrador. E residia nesse distrito e era casada com Zulmira de Jesus de Freitas, tendo deixado 8 filhos. Olha! Ela tinha 7 irmãos. O que eu sei dessa história é que a partir do momento em que ele se interessou pela música e o meu bisavô tinha conhecidos aqui em Petrópolis, foi bem claro que ele veio para ser acompanhado, devido à questão musical, que ele gostava muito, pela família Castro. E aí ele acabou chegando até a Escola de Música Santa Cecília. Muito bonito, gente, de verdade. Indescritível, emoção. Ele já foi aberto anteriormente? Ele ficava na escola de música de Santa Cecília, lá em Petrópolis. Você sabe, ele está pendurado lá desde sempre. A moldura está completamente... Olha a profundidade de cada galeria. Essa moldura não tem como aproveitar. Olha o que tem de galeria, olha a profundidade da galeria. Olha aqui. Vou mostrar para ele. Vocês têm autorização? Se a gente pode trocar essa moldura, vocês vão autorizar isso? Como é que vai ser? Olha a profundidade das galerias de cupim. Filmar isso, O suporte está muito quebradiço. Olha. Esse retrato muito interessante, muito bonito. Aqui que tem as perdas nos cantos, né? Aqui, ó. Olha. Aqui ele tem
Nossa, O cupim comeu, entendeu? Olha só. A foto em si, ela vai dar um excelente resultado. Ela tem uma camada de verniz, como a gente observou, e ela tem pontos aqui, né? Já de fundo, tá vendo? Mas isso a gente vai remover. Tem pontos para retoque, resta saber retoque, se eventualmente a gente precisar, vocês autorizam? Autoriza também o retoque? Porque aqui só com o retoque. Aqui e aqui. Isso aqui... Mas é um isso tipo aqui. de retoque que não compromete nada, porque não descaracteriza, porque é fundo e é muito pouco. A gente trabalha sempre com esse limite ético de intervenção, entende? A gente vai respeitar isso. Ela tem um revestimento, ela está envernizada, o que de certa forma dificulta, em outras áreas facilita, mas a gente tem o envelhecimento do próprio verniz, que traz esse amarelecimento da fotografia. Tá certo isso? Tá certo. E o brilho, né? E quem conhece de verniz é ela. E o que acontece? Os vernizes, quando aplicados sobre suportes como papel, eles praticamente se tornam irreversíveis. Porque eles, ao envelhecerem, formam uma cadeia chamada crosslink, que é uma reação cruzada, e essa reação cruzada envelhece amalgamando com a base. Então, você não tem como remover sem danificar a estrutura do material. Então, tia Lili, eu quis vir com você para Cebolas. Primeiro porque eu estou há alguns meses pesquisando a história do Deoclésio e eu queria muito conhecer esse lugar de onde ele veio, né? O que é esse distrito de Paraíba do Sul, que hoje se chama Inconfidência. E segundo que eu achei que fazia sentido te entregar esse dossiê de pesquisa. Obrigada. Com os documentos que eu consegui reunir sobre o seu avô, para a gente dar uma olhada aqui, devolver a origem de Deoclésio para a neta de Deoclésio na cidade onde Deoclésio nasceu. Obrigada. Sabe que é com muita emoção que eu recebo. E eu comecei essa trajetória de pesquisa, de saber onde tinha mais informações sobre o meu avô, em 2005. E em 2006 eu fiz a primeira exposição com quadros que eu encontrei, né, na biblioteca da cidade, aqui, também lá no Cascatinha. E fiz uma série de 12 quadros, né, e a narrativa da passagem dele pela cidade, primeiro na Câmara de Vereadores e depois fiquei 15 dias na Sala Van Dyck, ali no Centro de Cultura. Foi uma forma que eu me senti sacudindo a cidade, mostrando a cidade, por sentir falta. Naquele momento eu já tinha meus 2 filhos, então gostaria muito que eles também soubessem dessa história e consegui fazer a exposição. E foi muito bom, para mim foi gratificante naquele momento. Boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer que eu estou aqui agora, nesse momento, fazendo a abertura do projeto Deoclésio em Pauta, que foi uma pesquisa feita em cima de informações do Centro Histórico, do Arquivo Histórico, a própria Escola de Música Santa Cecília, o Centro de Cultura, vereadora Vilma Borsato, muitos amigos, meu primo Gilson, muito obrigada pela foto que você deu. Muito obrigada mesmo, Sérgio. Isso é a história desse maestro que nós vamos ver agora, que foi o primeiro maestro negro na cidade de Petrópolis. Nessa Semana da Consciência Negra, Petrópolis é uma cidade tão racista que a gente sabe que continua sendo, ele está sendo apresentado. Essa é uma primeira parte do projeto, vocês vão entrar, ver a exposição
E às 18 horas, a apresentação da música, que nós encontramos 4 partituras, por enquanto, que eu já soube que tem mais, que deve ter mais, mas pelo menos essas 4 nós vamos ouvir ainda hoje. Por favor. Edson Aloysio Damasceno de Freitas. Saber um pouco qual é a sua memória em relação ao seu pai, o Deoclésio Damasceno de Freitas. O que você tem para colocar para a gente sobre essa memória? Olha, com relação ao meu avô, eu não tenho muita coisa a acrescentar, não, porque quando ele morreu, além daquilo que estão vendo aqui, quando ele morreu, eu tinha 6 anos de idade. Então, eu estou me rememorando aquilo que eu estou vendo aqui. Edgar Damasceno de Freitas. Muito novo ainda, né? Como vocês podem ver. Meu pai devia ter aqui uns 16, 18 anos no máximo, né? Aliás, a fotografia dela até me emocionou, porque eu não tinha conhecimento dessa fotografia. Eu não tinha visto ainda meu pai com essa idade ainda. E o que ele falava sobre o Deoclésio Damasceno? O senhor lembra alguma coisa dele contar alguma história do Deoclésio? De exímio dançarino que ele também foi. Nós vamos ouvir agora, como eu falei no princípio, foram encontradas 4 partituras do maestro Deoclésio Damasceno e que foram reproduzidas na íntegra pelo maestro Antônio Gastão. A primeira são as cegadeiras e as respigadeiras. A segunda é Biju. A terceira, Mood e Jeff, que ele musicou. E a quarta, ela está sem nome. Então vamos ouvir agora esse vídeo. Tem muita coisa à mão aqui, manual. 1525. Deoclésio, achei. Ah! Que beleza! Que letrinha bonitinha, Deoclésio Damasceno. Ó, essa é aquela que a gente tem. As cegadeiras e as respigadeiras. É aqui. 1688. Essa a gente também tem. Tá vendo que é escrita à mão, né? É linda. Feita toda manualmente. Essa vocês têm, né? Esse álbum me mandou para eu ver as Petrópolis. Ah, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Eu estou acostumado aqui com a banda e com outras coisas, né? Orquestra sinfônica, né? Essas coisas. Mas o que me chamou mais a atenção são os grupos, né? Os arranjos que ele faz, né? Na época, eu lembro que existia, quer dizer, eu lembro não, me falaram, né? Que existia uma orquestra na escola de música, lá no Santa Cecília, né? Uma orquestra sinfônica, né? Uma pequena orquestra sinfônica, mas existia. Então, ele usa também violinos, violas, violoncelos, né? Mas ele sempre colocava um clarinete, um trompete, um trombone, né? Que é uma formação que não é uma formação muito comum, né? É rara. Então, a sonoridade
é muito atraente, sabe? Porque as pessoas não ouvem mais esse tipo de sonoridade hoje em dia. Que ele está como professor de teoria e solfejo. 35, 38, 32, 29. Professor de teoria e solfejo. 35, 38, 32. Tem uma outra partitura que eu encontrei, registro no jornal, que foi num evento da Academia Petropolitana de Letras, que foi uma homenagem ao Barão de Tefé. Acho que foi quando o Barão de Tefé morreu. E que tem um hino ao Barão de Tefé, que a melodia também é do Maestro Deoclésio. Por exemplo, o tratamento melódico do Deoclésio é totalmente diferente do tratamento melódico de um compositor moderno, né? Mesmo os compositores, não falo nem dos compositores de música popular, mesmo dos compositores de música clássica, né, música erudita, né? Porque hoje em dia as pessoas têm uma visão muito compartimentada das coisas, né? Por causa da vida muito atribulada, né? De ter muita informação instantânea, essa coisa, né, dos tempos modernos, né? E o que acontece com ele é que as frases melódicas dele são frases muito mais longas, né? Elas têm um relevo maior, né? Não são frases curtinhas, como você vê na música hoje em dia, né? Então, quer dizer, a pessoa precisa ter paciência, né, para ouvir a música, né? Tem que dar relevo, hein? Isso, tenuto. E tem que dar relevo a essa melodia, tá? Tá? De novo? Um encadeamento, né, de acordes, né, harmônico, que é um encadeamento muito mais sofisticado do que hoje em dia. Porque ele vai te causando uma tensão, e aí você... Mas sem ser uma coisa que te deixe muito, né? Porque as pessoas têm isso, né, na música ocidental, né? Você pergunta alguma coisa, você tem que ter uma resposta, né? 10. Aqui já são 5 dígitos. Ó, aqui tem hinos do Brasil. Será que tá aqui? 8, 3, 1, 8, 3. Subindo. Deve estar aqui, nessa pilha. É uma pilha de hinos, né? 8 quanto? 8, 9, 8. 8, 9, 1, eu acho. Aqui, ó, pode pôr virado aqui. Quando 8, 9, 8. 8, 9, 8? 8, 9, 1. 4, 8, 9, 5, 8, 9, 6, 8, 9, 7, 8, 9, 8. Esse pequenininho aqui. Gente, meu avô é demais, né? Himno ao Barão de Tefé, música professor Deoclésio Damasceno de Freitas, letra padre Dr. Lúcio Gampar. Mercedes Valsa Deoclésio Damasceno. Show. 16, 15, 14, 13, aquela aqui. Meia 1, 8, 6, 0, 8, 6, 5. A letrinha dele, Deoclésio Damasceno, a telefonista, Tanguinho. Ela tinha procurado só Deoclésio. Sim. Dessa vez ela resolveu jogar na planilha macro Damasceno. E aí na planilha tinha a telefonista, Mercedes, tem uma que tem um nome francês que eu não me lembro. Enfim, total de 6 pastoras foram encontradas. Então, quer dizer, a pessoa precisa ter
paciência, né, para ouvir a música, né? Precisa estar num estado mais contemplativo. Hoje em dia as pessoas não têm mais esse estado, né, tão contemplativo para você esperar uma ideia terminar e começar uma outra ideia. Isso é difícil. Foi difícil até para mim, porque eu olhei a partitura e entendi dessa maneira. Eu falei, nossa, tem que fazer isso, tem que passar isso para os músicos, né? Porque isso é difícil até para gente hoje em dia. E olha que eles são músicos que estão acostumados a tocar uma música mais antiga, né? Que tinha um pouco mais de calma, né? Mas mesmo assim é difícil. E eu achei... E é outra coisa, né? Parece que você é transportado a um outro mundo, né? É muito interessante, muito legal. Foram ainda encontradas durante a pesquisa na biblioteca da Escola de Música Santa Cecília as seguintes partituras da música Sem Nome e outra em nome de Ila. Ila era minha mãe e eu creio que ela não sabia que existia essa música. Uma partitura com o nome dela. Uma partitura com o nome Ila. Era minha mãe. Eu fui me tocar disso outro dia que eu fui rever as partituras, e quando eu olhei, quando eu tava fazendo essa listagem, eu falei, Ila, eu falei, Ila é o nome da mãe da Tia Lili. Nunca poderia imaginar. Nunca poderia imaginar. E como Mercedes é o nome dessa filha que tem o registro de batismo, sim, eu acredito que devia fazer música para as filhas. Olha que lindo. Olha que lindo. O objetivo disso aqui é a gente exatamente fazer isso, botar as músicas pra fora. Não adianta a gente ficar guardando isso aqui assim. E pra mim, eu falei muito isso pra Tia Lili, né? Pra mim só faz... É óbvio que faz sentido manter a memória do maestro, independente da produção, mas ele era um artista, então assim, ter a produção artística dele sendo encontrada é um outro nível. Não, isso eu falar da história. Não, né? E mostrar o valor, né? O valor através da arte dele também. Do que ele fazia, né? Não só... É isso, tem coisas que ele fazia que a gente nunca vai conseguir recuperar, que são as aulas que ele dava, a gente vai saber agora que ele escreveu, que era região coro, que era região orquestra, né? Assim, que assim, pessoas vivas que conviveram com ele, tem muito poucas, né? Alvair, quando foi que você conheceu o professor Deoclésio? Eu conheci o professor Deoclésio, eu tinha 10 anos. Fui estudar na Escola de Música Santa Cecília, mas por causa dele, que eu já conhecia mais ou menos. Então foi assim, um período muito bom na minha vida, porque ele era um professor comunicativo, ele interagia com a gente, era uma turma grande, de crianças muito levadas. Eu era quietinha na época, mas tinha crianças muito levadas lá. Então ele era assim, muito carismático, todo mundo gostava demais dele. Então foi um período muito bom. Pena que foi muito pouco, foram só 2 anos. Após a morte do professor Deoclésio, o que aconteceu? Olha, após a morte dele foi o seguinte, nós tivemos assim uns dias sem aula, e quando nós voltamos a ter aula, inauguraram o retrato dele na parede da nossa sala, um retrato grande, bonito. Então foi uma comoção geral, todo mundo chorou. Então, ainda mais que fizeram uma homenagem a ele, por causa do quadro, né? Inauguraram a sala do professor Deoclésio. A sala ficou chamando sala do professor Deoclésio. Então foi assim muito comovente, todo mundo chorou, eu também, claro, todo mundo gostava demais dele, né? E depois disso, na próxima aula, eu fui também, mas quando eu olhei para o quadro, eu não consegui ficar. Comecei a chorar e fui embora. Falei para minha mãe, não volto mais. Ela disse, mas por quê? Eu falei, porque o professor Deoclésio está no quadro, mas não está lá. Então, não, de jeito nenhum eu não volto mais. E parei de estudar música por isso, pela falta do professor.
conceito de memória também, né? E até do que é história. Existe uma diferença entre o que é história e o que é memória, né? A história em si, ela é uma ciência, né? Método que faz uso do que é a matéria, né? O objeto que vai ser os fatos documentais, os documentos, né? Isso é história. Só que a história, ela se promove e ela se faz à medida que ela dilui o que é a memória, né? A memória se diz muito que é esse lugar que não é construído a partir desses métodos de pesquisa, né? Que é a vivência. Mas a história se faz uso da apropriação do que é a memória para se efetivar e promover o que é história de fato, né? A fotografia contempla, ela pode ser um documento e pode ser uma obra de arte, ou pode ser ambos, né? Por exemplo, quando você fala na fotografia do fotojornalismo, né? Que se tem um documento e hoje muito considerado também como obra de arte. Além disso, ela também traz a memória afetiva. Então, é muito complexo dizer o que deve ser preservado, né? O que é importante na história que precisa ser mantido, né? Qual o valor de uma obra de arte também. E ainda a memória afetiva, que a gente não tem como julgar. Eu gosto muito da Conceição Evaristo, porque ela diz que nós, né, o povo africano veio sequestrado para cá. De fato, o que ele conseguiu trazer de materialidade histórica, né, podemos colocar como 10%. E outros 90% é constituído de afeto. Todos os acervos que chegaram até nós foram tratados. Nós nunca fizemos uma distinção. Nós nunca dissemos para alguém que não precisava ser tratado, porque essa não era a nossa função. Essa é a função do curador, que também poderia ser nossa, mas é função do historiador, do pesquisador, dos donos dessa memória, né? É um apagamento sistemático, se a gente for olhar para qual é o lugar que promove a história hoje, que são as instituições que estão passando por um processo de embranquecimento. Mas que a gente tem feito um movimento aí muito importante de ruptura com esse lugar só da história hegemônica, né, da história única. Então, promover memória, né, é promover também, de uma certa forma, história à medida que a gente faz a documentação, o registro do que são essas memórias. Mas assumo que eu, particularmente, tenho uma obsessão com a memória. Enquanto artista, é o meu tema central e é por isso que também tudo isso está mexendo muito comigo. Assim, olhar para esse lugar da fotografia, da restauração e entender quais são os paralelos com a lógica da memória, né? Porque é isso, né? Quando vocês falam do verniz, que o verniz se entranha no material da fotografia e que, em dado momento, a fotografia vira isso também, eu fico pensando nesse lugar, né, de que a história oral, a gente está sempre vernizando as nossas próprias narrativas, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente ouviu e transformando numa outra imagem, né, e que ela não é menos verdadeira, né, Ela não é menos verdadeira, mas cada vez mais ela vai ganhando ganchos que não foram relatados nos originais. Mas isso não invalida essa preservação dessa memória. Por isso é que eu volto no gancho da memória afetiva, porque à medida que ela toca o sentimento de alguém, ela necessariamente anda por ela. Porque a única maneira de você preservar alguma coisa é gostando muito daquilo. Pensar a memória a partir do afeto é esse lugar de protagonismo, né? É esse lugar de o dever de memória enquanto reparação também histórica, né? Então, essa memória que é individual, ela existe à medida que ela também se coletiviza, né? Dona Ila, como filha do maestro, como é que você se sente? Como filha do maestro, Teoclésio, Mãe de Freitas, sinto-me feliz, muito emocionada mesmo, muito feliz por ter um pai tão bondoso, porque papai era e por que não inteligente, né? Quando não fazia as músicas, ele estudava, tocava piano, que ele era professor de piano, tocava também trombone de vara. E conhecia, modéstia à parte, todos os instrumentos.
todos. As partituras das orquestras que papai fazia. Era assim a nossa vida, muito simples, muito alegre. E quando a mamãe estava arrumando a mesa, que ela servia com biscoitos e licor, e o bolo do papai, que estava arrumando a mesa, bateram na porta. Ele sempre falava para mim: Willa, atende a porta. Quando eu atendi a porta, aqueles alunos todos, na porta, surpresa, porque ele me convidava. E então era festejado no dia 17 e 18. Natalício, professor Deoclésio Damasceno de Freitas, diretor da Escola de Música Santa Cecília, instituição a que voto mais acentuado carinho e que o leva até a sacrifícios. É conhecidíssimo Jazz Rio Petrópolis. Ao aniversariante, figura de relevo em nosso meio artístico e social, não faltaram os melhores testemunhos de simpatia e elevado apreço. Elevado apreço, isso é muito bom. Nesse tipo de montagem, a gente vai fazer aquilo que a gente já havia falado, que entra normalmente esse conjunto de passepartouts, entra no fundo a placa realmente onde a obra é presa, que é inteiriça, uma folha de carregamento com o material levemente alcalinizado e depois o foam board, que é um material assim. Tá? Ele tem papel neutro de um lado, papel neutro de outro, e é uma espuma expandida que permite ventilação sem passagem de esporo de fungos. Isso tudo é junto, vem o vidro em cima e a gente lacra isso tudo, retirando o ar de dentro. Eu gosto da outra. Também gosto da outra. Dessa primeira? Da envelhecida. Da envelhecida. Da envelhecida. É que eu acho mais interessante. A produção de fotografias digitais é democrática, o processo se democratizou. Todo mundo tem uma fotografia no celular da sua família, o que não era comum. Tem uma história muito bonita que eu fiz ministrei um curso em Pernambuco, no Recife. E eu tenho muito material colhido em feiras para que o pessoal aprenda a manusear. Muitas dessas imagens com adesivo, eu sempre procuro nas feiras o que está estragado. Eu levei muitas imagens para o pessoal trabalhar. Ao final desse curso, um rapaz chegou para mim e falou assim: eu posso ter essa fotografia, que era de uma família? Aí ele falei: mas por quê? Ele falou: porque eu não tenho nenhum retrato da minha família. Eu queria que essa fosse minha família. Aí eu dei o retrato para ele, porque ele não tinha uma foto da família, porque ele nunca teve dinheiro para fazer essa foto. Então ele adotou uma foto. Regências. Entre 1932 e 1934, rege o corpo coral da Escola Cantorum da Liga Católica Jesus Maria José, JMJ, estando com este coro em diversas celebrações religiosas da cidade, como a inauguração do Cruzeiro no Palácio de Cristal, em junho de 1932. Aquele cruzeiro. A festa de São Pedro de Alcântara, na Igreja Matriz. Na Catedral. De 1932 a 1934.
nas festas jubilares episcopais em 1932 e nas viagens da JMJ Mangaratiba e Niterói em 1933. Durante a década de 30, Deoclésio regeu o coro e a orquestra de docentes da Escola de Música Santa Cecília, fundando oficialmente o corpo orfeônico da instituição em outubro de 1937. A presença deste orfeão, regido por Deoclésio, foi aclamado em diversas celebrações oficiais de Petrópolis, como a celebração da fundação da cidade em Salão Nobre da Prefeitura, em 16 de março de 1939, e o hino da Proclamação da República no desfile oficial em comemoração dos 50 anos da programação, em 15 de novembro deste mesmo ano. Ainda em 1939, ele é convidado para ser o maestro da banda 1º de Setembro, do Cascatinha, cargo no qual permanece até a sua morte em 1942. Jazz Rio Petrópolis. Um anúncio publicado no semanário Pequena Ilustração em novembro de 1942 informa que a banda Jazz Rio Petrópolis existe há 12 anos. Deoclésio faz parte dela desde o início como maestro e trompetista, mas a banda começa a aparecer semanalmente nos jornais da cidade a partir de 1933. Deoclésio é citado nominalmente em muitos dos anúncios de baile, acompanhado por adjetivos como aclamado, conhecidíssimo, famoso e afins. Em 1934, o Jazz Rio Petrópolis vence o concurso popular de a melhor banda de jazz feito pela Pequena Ilustração. E aí tem umas descrições dos bailes, assim, que eu falo, cara, ele pra mim, o contemporâneo disso é o DJ que toca uma música boa atrás da outra, você não consegue sair da pista. Assim. Exatamente, exatamente. Eles eram especialistas nisso, né? Quer dizer, os bailes ficavam... Antes, hoje em dia não existem mais clubes, né? Você vê, isso é uma outra coisa. Eles tinham o Serrano, né? O Petropolitano, Magnólia, Euterpe, muitos clubes, entendeu? E acontecia muito, quer dizer, os bailes eram um acontecimento, né? E os músicos estavam lá sempre, né? E músicos e compositores como Deoclésio faziam música para isso. De 1933 até a morte do maestro em 1942, é fácil encontrar o nome da banda na seção de bailes semanais dos jornais da semana, inclusive como finais de semana em que toca em mais de um baile. Entre os eventos importantes que são convidados ao longo dos anos estão o Carnaval do Petropolitano Futebol Clube, o Réveillon do Clube Petrópolis, o evento de aniversário da revista Pequena Ilustração, viagem de barco à Ilha do Governador e viagem à Paraíba do Sul. Era muito trabalho, muito lindo. Eu adoro essa foto. Como você, o maestro Deoclésio também era professor, né? E ele formou gerações inteiras. Guerra Peixe, aluno dele. Formou gerações ali, né? E muito apaixonado, pelo menos pelo que eu leio, assim. É isso, entrou na Santa Cecília e nunca saiu. E chegou um momento em que a vida dele era Santa Cecília durante o dia, jazz, a Rio Petrópolis durante a noite, a banda 1º de Setembro no meio. Eu não sei como é que ele dava conta. Você pode ter certeza que ele estava muito feliz. 1940 a 1942. Deoclésio está no auge de sua carreira na década de 40.
Além de ocupar o cargo de professor da Escola de Música Santa Cecília e reger seu corpo orfeônico, fundado em 1937, em 1940, Deoclésio funda a Orquestra Paulo Carneiro, com o primeiro concerto no Palácio de Cristal em 15 de setembro daquele ano. Deoclésio segue ainda no comando da banda 1º de Setembro, do Cascatinha e da Jazz Rio Petrópolis, que segue altamente requisitado nos bares da cidade. Encontramos registro de apenas uma música composta por Deoclésio na década de 40, uma canção chamada Petrópolis, com letras de Lula G. Cavalcante, executada no evento em homenagem ao Dia da Música, na Escola de Música Santa Cecília, no dia 22 de novembro de 1941. E aí, qual é a condição do artista negro em promover arte? Está muito ligado a, de fato, se debruçar sobre aquilo. Leva tempo, leva custos, E aí a gente vive numa sociedade em que, por conta das questões boletos da vida, a gente, enquanto artistas, não consegue muito se debruçar o tempo todo sobre aquilo. E aí eu vou falar muito desse lugar do privilégio da branquitude, que às vezes consegue, de fato, como promover e fazer o que ele considera enquanto arte e se debruçar sobre aquilo. E à medida que ela vai na urgência da vida, e aí quando eu falo urgência da vida, muitas vezes também de colocar um prato de comida na mesa no dia seguinte. A gente vai entrando em espaços burocráticos para conseguir sobreviver. E essa vivência burocrática acaba meio que apagando o que é esse lugar de produção artística. No dia 13 de setembro de 1942, é noticiado no Semanário Pequena Ilustração a licença saúde de 30 dias do professor Deoclésio Damasceno de Freitas, que é substituído provisoriamente por 3 outros docentes da instituição. Deoclésio morre na madrugada do dia 2 de outubro de 1942, deixando a viúva Maria José de Freitas e 12 filhos. Além dos 6 filhos do primeiro casamento, Deoclésio teve mais 6 filhos com a segunda esposa, Maria José. O mais novo, Délio Luiz, com apenas 3 meses. A Escola de Música Santa Cecília fica um mês fechada, num sinal de luto, ao reabrir no dia 3 de novembro de 1942, é inaugurada a sala e retrato em homenagem a Deoclésio. Em 2024, é feito um documentário em homenagem à vida e obra de Deoclésio Damasceno de Freitas, acompanhando a restauração do retrato do maestro, ampliado em sua homenagem após a sua morte em 1942. A restauração do retrato é inaugurada em evento na Escola de Música Santa Cecília, com a presença da banda 1º de Setembro, executando ao vivo partituras recém-encontradas pela pesquisa realizada para o filme. Nada melhor do que ver a história nossa que foi apagada sendo vista, ou melhor, revista. Não é? Então, tá tudo pronto aí? Então, com vocês, na regência do maestro Marcelo Vieira, a banda 1º de Setembro. A telefonista.
Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu, como artista preto daqui da cidade de Petrópolis, eu me sinto também sendo uma forma de longevidade dessa arte negra daqui, né? Que Maestro Deoclésio, sendo o primeiro maestro negro, abriu as portas para tanto. Sinto-me passando por esse caminho que ele abriu e pavimentou com tanta delicadeza, com tanto capricho, com tanta finesse e com talento, né? Que vimos aqui e pudemos testemunhar. Então, eu me sinto muito honrado de verdade por estar aqui hoje apresentando essa noite de uma pessoa tão grandiosa para a nossa cidade de Petrópolis. Muito obrigado, Tia Lili, pelo convite. De verdade. Muito, muito obrigado. Bom, antes de finalizarmos esse evento, levando o retrato do maestro de volta à parede, de volta para onde ele foi retirado, né? Convidamos então ao palco Lilian Regina Marcílio Nogueira, a tia Lili, neta de Deoclésio Damasceno de Freitas e principal responsável pela manutenção da memória de seu avô. Vamos ao palco. Obrigada. A cada rosto, eu sei o nome de todos vocês, tenho certeza disso. E eu queria dizer também que a minha madrinha, filha do meu avô, né, lógico, minha Dinda, vem cá, por favor, Dinda Alcidéria. Queria te agradecer por tanta representatividade que nós tivemos da nossa família, agradecendo aos meus ancestrais, agradecendo a você. Eu agradeço a cada um de vocês.
nome é Flávio Freitas, eu sou neto do maestro Deoclésio. Eu sou professor de música, né? E no meu processo de formação, né, vinha estudando e sabendo, né, da história do meu avô, meu pai sempre falou. E quando eu já era professor, já estava trabalhando, enfim, formado, um dia meu pai veio e me disse: pô, você seguiu a mesma carreira do seu avô, né? E aí que veio essa ficha, né, que caiu, que veio essa reflexão, embora soubesse de toda a história, né? E hoje é um dia incrível, né? De olhar lá, de ver escrita a partitura com a letra do meu avô, uma coisa que não... O que você sentiu ao ouvir as músicas de Deoclésio? Olha, moderníssimas, sempre com a coisa do ritmo, né? Um swing, né? E realmente o que o maestro comentou, o domínio que ele tinha dos contracantos, né? Ele faz a melodia num lugar, depois ele reproduz no outro lugar, e como isso tudo soa bonito, né? Sempre muito swingado, muito alegre, né? É agradável de ouvir, né? Uma melodia muito bonita, né? Foi uma honra, né? Poder ter aqui. Eu sou neta, eu sou arte educadora, trabalhei com teatro há muito tempo e assim, há pouco tempo atrás eu fiz uma palestra sobre como a arte me atravessava. E aí o meu sobrinho tinha achado um dos recortes de jornal do primeiro festival de jazz que ele tinha ganho um prêmio. E eu fiquei muito pensando sobre aquilo, de repente caiu um negócio assim, cara, não começa em mim isso, né? Então assim, ver o filme, todo esse trabalho que vocês estão fazendo é muito potente, assim, num lugar também de me reconhecer nesse lugar, porque fica parecendo um não lugar, né? Os artistas negros, os arte educadores, a trajetória de pessoas negras na arte é muito dura ainda. Mas eu tenho um avô que era maestro. Eu acho que eu estou no caminho certo, porque assim, muitas vezes eu me questionei dessa relação tão profunda com a arte que é muito difícil. Mesmo sendo, eu sou mais arte educadora às vezes do que artista, porque eu fico vendo que na educação às vezes eu tinha mais espaço e parecia que também me servia mais como pessoa. Entender que o meu avô é esse maestro, com toda essa história, com toda essa força, né, de ação com a música em Petrópolis. Eu falo assim, não, estou no caminho sim, não começa em mim. É como se eu tivesse mais autorização de seguir, sabe? E como você transmitiria? Eu acho que na representatividade mesmo, sabe? De ser uma pessoa negra que escolheu a arte como um meio e dizer para outros, olha, vai, está na minha família há 100 anos, vai, é possível sim, mesmo que você seja o primeiro. Petrópolis é esse lugar, né? Que a gente, se a gente for pensar na memória negra da cidade, a gente não... No que é a memória da cidade, a gente não tem esses espaços, né? Se a gente for pensar o que são os monumentos que falam sobre a memória negra da cidade hoje, só tem um monumento que é o monumento de Zumbi dos Palmares, né? Quais são os outros monumentos que falam e rememoram presenças negras da cidade? E isso é muito importante para promover identificações positivas da nossa história, né? Porque parece que a gente só tem um passado histórico que é contado a partir da escravidão, né? E onde que está todo o nosso lugar de intelectualidade, né? De afeto, né? De promoção cultural, né? Que vai para um outro lugar que não é esse lugar da escravidão, que promove uma identificação muito cruel enquanto pessoas negras, né?
Muitas das vezes a pessoa negra não quer se conectar porque vem desse lugar negativo da história. E aí é importante pensar nesse lugar de promover identificações positivas, né? E trazer à tona a memória de Deoclésio Damasceno enquanto essa referência no lugar da produção musical é promover essas identificações positivas, né? É romper com esse passado histórico do fetiche da escravidão, né? É promover uma outra possibilidade de história aqui na cidade, né? Então é muito importante falar sobre o Deoclésio e reivindicar a memória de Deoclésio para promover essas identificações positivas, assim. E aí eu acho que a arte dele, né, a produção dele se reflete nas pessoas que ele tocou, né, nas pessoas que ele ensinou. E aí eu acho muito bonito pensar um artista educador, que eu acho que o Deoclésio foi um artista educador, né? E a arte dele se reflete na medida que pessoas que ele teve contato e que aprendeu com ele estão, de uma certa forma, mantendo vivo o que é Deoclésio Damasceno, né? A primeira coisa é que eu tenho muito orgulho de ser o substituto dele, substituto não, descendente, né? Aqui como regente aqui da banda, né? Isso me envaidece muito, né? Isso é uma tradição de banda de música. O meu primeiro professor foi o maestro Clever, que foi regente aqui da banda, né? Hoje em dia eu sou regente. Tenho certeza que o Deoclésio também formou alguém que já foi regente, e depois veio o Clever me formou, quer dizer, isso, se você vê, a banda aqui tem 113 anos, né? Tá quase 114 anos, ou seja, isso passa de geração para geração, né? Porque a gente vai ficar imaginando como que o Deoclésio chegou ao padrão nível musical. O vovô, através de João, que é meu bisavô, que também era organista da igreja em Paraíba do Sul, passou todo aquele conhecimento musical para o vovô, o José e o Zulu. São os irmãos do vovô também, né? Músicos. Né? E o tio Dedê, que era irmão de minha mãe, era o mais velho de todos eles, passou também pela escola de música do batalhão. Então era muito legal ver o meu tio. Eu acho que eu tenho uma referência também muito grande desse meu tio, que também era do batalhão, que tocava também um instrumento. Isso também para mim me deixou viva, sabe, a memória da música, a questão da cultura. Eu acho que isso tudo fica como um referencial quando ele é contado, né, com frequência para você, e que você também vê. Não é só o contar, é você participar também. Então isso é muito bom. Aí o contato com a arte já foi quando eu me mudei para o Vila Rica, onde eu moro hoje, que foi uma casa que a minha mãe conseguiu fazendo uma inscrição na Secretaria de Habitação, e aí ela ganhou no sorteio. E indo para lá, por a minha mãe me levar várias vezes a teatro, ou então a cinema, ou mesmo a praça para ver algum show. Quando eu fui para a Vila Rica, um ano depois eu senti muita falta disso, que as crianças não faziam isso. E aí eu resolvi me envolver na Associação de Moradores, nas festas. Fui ajudar a organizar as festas. Depois das festas, com uma certa confiança, eu comecei a pedir um pai, uma mãe, se eu podia trazer a criança comigo, que eu sempre via que tinha alguma coisa no Centro de Cultura, ou então aqui mesmo, alguma peça infantil, e conseguia ingresso. Nesse momento, eu conheci a diretora do Centro de Cultura, também conseguia ingressos para as crianças. Aí eu já conseguia uma Kombi ou uma van e trazia crianças. E aí entrei para a Associação de Moradores, fui ser diretora de eventos e começamos a incentivar os eventos na comunidade. Eu acho que foi muito isso que Deoclésio fez. Quando eu fico imaginando Deoclésio, ele nesta escola, na Escola do Alto da Serra, no Cascatinha, ele fez esse rolê, sabe, de levar a arte para vários lugares. E nesse momento eu me sinto assim, muito feliz mesmo.
já que tudo é efêmero, a gente tem que aproveitar o nosso momento. O momento dessa obra, de toda a trajetória dela, talvez seja o mais importante agora, que é o resgate da memória através da neta dele, que está valorizando todo o empenho de vida que ele fez e que provavelmente, por conta disso, fique lá mais 3 ou 4 gerações. Meu Deus, eu tô tão emocionada, gente. Vou sentar um pouquinho. Beijo. É muito bom. Muito lindo. Oh, obrigada, meu filho. Obrigada, meu irmão. Eu já tô na morte para nossa família. À medida que você tem contato com pessoas negras em lugares de uma certa forma de liderança, o poder, você consegue também se enxergar naquele lugar. Né? Então você começa também a sonhar com aquele lugar enquanto possibilidade. Né? Então eu acho que o mais importante da identificação, né, positiva é promover a possibilidade das pessoas também sonharem e se verem naquele lugar. Então falar sobre o Deoclésio Damasceno é promover numa juventude que está aqui hoje na cidade esse lugar também de serem maestros, serem músicos, né? Verem que é possível estar nesse espaço da cidade, que é de uma disputa grande, mas que através dessa coletividade a gente consegue chegar lá. Dá para se perceber como sofisticado, porque tem uma melodia principal que é acompanhada por vários contracantos. É uma coisa que parece que isso vem de um outro mundo. É muito gratificante, né, poder apresentar isso. Hoje tanto tempo, né, depois de achar as partituras, né? E ver, né, um músico de um gabarito tão alto. Me emociona.